Nas profundezas da história, onde o passado se entrelaça com lendas, jaz uma história não contada. Nas ruas de Roma antiga, sob a sombra do poder e do luxo, uma figura misteriosa se destaca. Ela é um enigma, uma chama que arde intensamente no coração do império. Sua história é um labirinto de desejo, poder e intrigas, aguardando para ser desvendada. Olá, viajantes da história. Hoje conheceremos a vida da cortesã Sila, que despertou a inveja e ira de Messalina. Ficou curioso para saber quem é essa mulher? Antes, já deixem seu super like. E com um coração repleto de curiosidade, vamos desvendar juntos os segredos de Sila, a sedutora das sombras de Roma. Roma e seus segredos. No coração do Império Romano, no século I depois de Cristo, Roma brilha como um farol de poder e opulência. Aqui, onde as ruas ecoam com as vozes de senadores e escravos, Sila emerge como uma figura de fascínio e mistério. Conhecida por sua beleza estonteante, ela transcende a imagem comum de uma cortesã. Sua mente aguçada e conhecimento das complexidades sociais e políticas a tornam uma consultora valiosa para muitos homens poderosos. Ela se move com graça entre as sombras de intrigas políticas e os salões de mármore, onde as decisões que moldam o império são tomadas. Sua habilidade em manipular e influenciar, combinada com sua compreensão intuitiva dos desejos humanos, a torna uma figura inesquecível na história de Roma. Sila não é apenas uma testemunha, mas também uma participante ativa nos eventos que definem esta era dourada. A aposta com Messalina. Na Roma antiga, um desafio inédito eclode entre Valéria Messalina, esposa do imperador Cláudio, e Sila, a cortesã mais cobiçada da cidade. A aposta é clara e ousada: descobrir quem poderia seduzir mais homens em uma única noite. Essa competição, carregada de provocação e desejo, tem início ao anoitecer. Messalina, disfarçada para não ser reconhecida, percorre as vielas de Roma, enquanto Sila, com seu encanto enigmático, atrai os homens com elegância e sagacidade. A competição transforma-se em uma exibição de poder e charme, onde cada conquista conta no jogo maior de influência. Movida por um misto de ciúmes e ambição, Messalina se entrega à aposta com fervor. Ela vê na competição uma chance de reafirmar seu domínio e poder. Sila, por sua vez, adota uma estratégia mais calculada, optando por seduzir não apenas pela quantidade, mas pela posição social e influência de seus escolhidos. Conforme a noite avança, as contagens sobem. Messalina, incansável em sua busca pela vitória, seduz 25 homens. Sila, empregando uma abordagem mais seletiva, conquista 18 homens, cuidadosamente escolhidos por suas posições influentes. Ao raiar do dia, Messalina é declarada vencedora pela quantidade de conquistas. No entanto, Sila ganha de forma mais significativa nos bastidores. Os homens que ela seduziu, pela sua importância social, tornam-se aliados valiosos, reforçando sua posição e influência na sociedade romana. Embora Messalina tenha vencido numericamente, Sila demonstra uma perspicácia superior, conquistando poder e respeito duradouros. A vida de uma cortesã. A vida de Sila como cortesã é uma tapeçaria rica de experiências e relações. Longe do olhar do público, ela é uma confidente, uma conselheira e, por vezes, uma conspiradora. Seu dia a dia revela as complexidades de sua posição na sociedade. Uma mulher que, apesar de sua posição marginalizada, detém uma influência significativa. Sila representa uma figura multifacetada, desafiando os estereótipos comuns associados às cortesãs. Sua inteligência e conhecimento de literatura, filosofia e arte a distinguem, tornando-a uma companhia desejada por homens de todas as classes sociais. Ela usava seu status para acumular conhecimento e poder, compreendendo que, em Roma, a informação é tão valiosa quanto o ouro. Após a aposta com Messalina,
Sila se vê imersa em uma teia de enredos e intrigas políticas. Sua habilidade em navegar pelas complexas relações de poder em Roma se torna cada vez mais evidente. Sila, com sua inteligência aguçada e charme inegável, torna-se uma peça central em jogos de poder, manipulando e influenciando as decisões dos mais altos escalões da sociedade romana. A cada passo, ela caminha sobre uma linha tênue entre a lealdade e a traição, equilibrando-se habilmente nas alianças frágeis que forma. Sila se envolve em uma série de manobras políticas, usando sua influência para proteger seus interesses e os de seus aliados. Seu envolvimento em várias conspirações, algumas para derrubar inimigos e outras para proteger amigos, revela a natureza perigosa e muitas vezes mortal da política romana. Sila se vê dividida entre o amor e o dever, o desejo pessoal e as exigências de sua posição na sociedade. Uma história de amor proibido e trágico se desenrola, lançando luz sobre as facetas mais vulneráveis de seu caráter. Este relacionamento, com um homem de posição e poder, oferece um vislumbre de uma Sila diferente, uma mulher que anseia por uma conexão genuína e amorosa, além dos jogos de poder e sedução. A fúria de Messalina. O ciúme e a inveja de Messalina se transformam em uma perseguição implacável contra Sila. A imperatriz, sentindo-se ameaçada pela influência crescente de Sila, inicia uma série de manobras para desacreditá-la e removê-la de seu caminho. A determinação de Messalina em destruir Sila leva a uma série de eventos dramáticos, incluindo falsas acusações, traições e até tentativas de assassinato. Sila, por sua vez, deve usar todas as suas habilidades e recursos para se proteger e contra-atacar. Esta parte da história é tanto um testemunho da resistência de Sila, quanto um olhar sobre a natureza implacável e muitas vezes cruel da política na Roma antiga. Sila, por sua vez, enfrenta esses desafios com astúcia e determinação. Ela entende que para sobreviver aos jogos de poder de Roma, deve ser tão implacável e estratégica quanto seus adversários. O julgamento de Sila. As consequências da aposta com Messalina alcançam um ponto crítico quando Sila é subitamente arrastada para o centro de uma controvérsia política. Acusada de traição e conspiração contra o Império, ela se encontra diante do tribunal, um lugar onde as palavras têm o poder de salvar ou condenar. Neste momento crucial, Sila enfrenta não apenas os juízes, mas também a opinião pública de Roma. As acusações são graves, e ela precisa usar toda a sua astúcia e eloquência para se defender. O tribunal se torna um teatro, onde Sila, com sua inteligência e habilidade retórica, desmonta as acusações uma a uma. Ela argumenta não apenas pela sua inocência, mas também pela sua contribuição ao Império, destacando seu papel como conselheira e confidente de figuras importantes. Através do julgamento, vislumbramos a complexidade do sistema legal romano e o papel da retórica e da persuasão na justiça da época. Sila emerge não só como uma figura de resistência, mas também como um símbolo de sabedoria e dignidade diante da adversidade. Revelações. Após o julgamento, segredos antes ocultos começam a vir à tona, lançando uma nova luz sobre a história de Sila e sua influência em Roma. Descobrimos que ela esteve envolvida em eventos cruciais do Império, influenciando decisões e moldando o curso da história de maneiras antes inimaginadas. As revelações mostram Sila como uma mulher não apenas de beleza e charme, mas de inteligência e perspicácia política. Ela se revela uma estrategista excepcional, cujas ações tiveram um impacto significativo na política e na sociedade romanas. Suas conexões com figuras históricas importantes são expostas, demonstrando seu papel crucial nos bastidores do poder. Essas descobertas redefinem a percepção de Sila, não apenas como uma cortesã, mas como uma peça-chave no tabuleiro político de Roma. A história de Sila se entrelaça ainda mais profundamente com a história da Roma antiga, revelando uma mulher cuja vida e ações são dignas de ser lembradas e estudadas. O fim de uma era e o adeus a Sila.
A história de Sila, repleta de paixão, poder e intriga, chega ao seu ato final de uma maneira tão dramática quanto a vida que ela viveu. Após sobreviver às turbulências da política romana e deixar sua marca indelével na sociedade, o destino de Sila encontra seu desfecho não no esplendor, mas na sombra da tragédia. Nos últimos anos de sua vida, Sila se vê cada vez mais envolvida nas complexas teias de poder que tecem a tapeçaria política de Roma. Sua influência, outrora fonte de admiração e respeito, começa a atrair inveja e hostilidade. Em um período marcado por rivalidades políticas acirradas e jogos de poder impiedosos, ser uma figura de influência como Sila era estar constantemente em perigo. A narrativa de sua morte é envolta em mistério e controvérsia. Fontes históricas sugerem que Sila foi vítima de uma conspiração arquitetada por aqueles que viam em sua influência uma ameaça aos seus próprios interesses. Outras versões apontam para um desfecho mais pessoal, uma tragédia ligada a uma história de amor mal-sucedida que culminou em um ato de desespero. Independentemente das circunstâncias, sua morte simboliza o fim de uma era, marcando o fechamento de um capítulo significativo na história romana. Na memória de Roma, Sila permanece uma figura lendária, símbolo de uma época de grandes realizações e excessos igualmente grandiosos. Sua vida, repleta de momentos de poder, paixão e inteligência, ressoa como um eco dos tempos antigos, lembrando-nos da complexidade da natureza humana e da efemeridade do poder e da glória. Nas páginas esquecidas da história, a saga de Sila ressoa como um eco de poder, paixão e intriga. Sua história, tecida nas sombras do Império Romano, nos lembra que cada vida tem uma lenda à espera de ser contada. O que você achou deste mergulho na história de Sila? Sua perspectiva é crucial para nós. Compartilhe suas reflexões nos comentários e participe desta jornada histórica conosco. Não se esqueça de deixar seu like e, se encontrou valor nesta história, compartilhe-a. Até nosso próximo encontro histórico. Tchau! Bem-vindo ao mundo onde tirar o chapéu é sinal de respeito e cuspir em um cuspidor é a última moda. Prepare-se para descobrir a fascinação pelo excêntrico que era tão atraente para os participantes das festas de esqueletos. Isso mesmo, festa do esqueleto. Olá, viajantes da história! Hoje conheceremos algumas regras de etiqueta do passado que te deixarão de cabelo em pé. Ficou curioso para descobrir quais são? Antes, já deixe o seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. A estranha etiqueta do esqueleto. Durante o século XVIII, acreditava-se que a melhor maneira de mostrar seu preço pela vida era, através da morte. As pessoas tinham uma fascinação bizarra pela morte, resultando em uma estranha prática de etiqueta: as festas de esqueletos. Durante estas festas, as pessoas se vestiam com roupas feitas de ossos, inclusive usavam máscaras de crânio. Não participar dessas celebrações macabras era vista como desrespeito aos mortos e também à vida. Hoje em dia, uma festa do tipo provavelmente seria mais vista como algo saído de um filme de terror. O beijo do tuberculoso. A virada do século XX foi marcada por uma série de avanços científicos e tecnológicos. No entanto, mesmo com todo esse progresso, a tuberculose era uma grande preocupação. Acreditava-se que a doença mortal poderia ser transmitida através do beijo, o que levou a uma regra de etiqueta verdadeiramente estranha: beijar as crianças na testa em vez dos lábios. A ideia era que isso ajudaria a prevenir a propagação da doença, mas hoje em dia parece apenas uma maneira muito estranha de mostrar afeto. O ritual do chapéu. Os anos 20 e 30 foram a era de ouro do chapéu masculino. Eram tempos em que um homem não era considerado completamente vestido sem um chapéu. No entanto, havia uma regra muito rigorosa associada a isso. Um homem sempre deveria tirar seu chapéu quando entrasse em um edifício.
Isso servia como um sinal de respeito, e falhar em fazê-lo era visto como um grande desrespeito. Por outro lado, as mulheres eram esperadas para sempre usar um chapéu em público, não importa o quão desconfortável ou impraticável isso pudesse ser. O limbo dos talheres. No século XIX, trouxe consigo uma série de regras de etiqueta muito peculiares, especialmente quando se tratava de jantar. Uma das mais estranhas era a regra dos talheres cruzados. Se durante o jantar você cruzasse seus talheres sobre o prato, estava basicamente dizendo ao seu anfitrião: não gosto da sua comida. Isso era considerado extremamente rude e poderia levar a uma série de desconfortos sociais. Portanto, a menos que você quisesse ofender seu anfitrião, era melhor deixar os talheres em paralelo. A regra do buquê. Durante a era vitoriana, as flores não eram apenas bonitas, eram também uma forma de comunicação. Cada flor tinha um significado específico e a cor da flor podia alterar esse significado. Por exemplo, uma rosa vermelha significava amor apaixonado, enquanto uma rosa amarela significava ciúme. As violetas eram símbolo de modéstia, enquanto as orquídeas exóticas representavam luxo e beleza. Dessa forma, um buquê poderia contar uma história inteira ou transmitir uma mensagem secreta. Portanto, se você não estivesse atento aos significados das flores, poderia acabar enviando uma mensagem errada. Imagine declarar seu amor eterno, enquanto, na verdade, queria expressar uma simples amizade. Ô vergonha! A etiqueta do duelo. O século XVIII e o início do século XIX era uma época em que a honra era levada muito a sério. Tão sério que se alguém a insultasse, a resposta adequada era desafiar a pessoa para um duelo. Mas não pense que era uma questão de simplesmente sacar uma arma e atirar. Havia um protocolo muito específico a ser seguido, que incluía a presença de um juiz, um sinal de início e uma contagem regressiva. Atirar antes da hora era considerado extremamente desrespeitoso e poderia resultar em ostracismo social. Afinal, quem gostaria de associar a um trapaceiro? A higiene pessoal vitoriana. Os tempos vitorianos podem ser lembrados por suas roupas elegantes e sua etiqueta rígida, mas quando se tratava de higiene pessoal as coisas eram um pouco menos glamourosas. O banho não era uma prática diária, mas algo que ocorria apenas uma vez por mês. Para manter o cheiro agradável, as pessoas usavam perfumes e pós corporais. Além disso, era comum o uso de perucas, pois os piolhos eram um problema comum. Então, da próxima vez que você imaginar a vida elegante na era vitoriana, lembre-se do perfume pesado e das perucas infestadas de piolhos. As reuniões secretas. O século XVIII era uma época de formalidade rígida, especialmente quando se tratava de interações entre homens e mulheres. As mulheres não podiam simplesmente iniciar uma conversa com um homem que não fosse de família. Em vez disso, elas tinham que recorrer a um código secreto envolvendo o uso de seus leques. Dependendo de como seguravam ou moviam o leque, elas poderiam transmitir mensagens como "estou comprometida" ou "não estou interessada". Isso, é claro, exigia que o homem em questão também entendesse a linguagem dos leques, o que, claro, deve ter levado a algumas situações embaraçosas. Os bons modos à mesa. A etiqueta à mesa do século XIX poderia preencher um livro inteiro, mas algumas regras se destacam por sua estranheza. Por exemplo, era considerado extremamente rude usar o garfo para apontar enquanto falava. O guardanapo deveria ser usado apenas para limpar os lábios, não o rosto. E quando se tratava de sair da mesa, não era uma questão de simplesmente se levantar e ir embora. Você tinha que pedir permissão para deixar a mesa. E isso só era permitido após todos terem terminado de comer. Foi uma época de etiqueta rigorosa e violar essas regras poderia levar a consequências sociais desastrosas. A etiqueta do luto. Agora para a regra de etiqueta mais sombria e estranha de todas, a etiqueta do luto vitoriano. Quando uma mulher perdia o marido, ela era esperada para entrar em um período de luto que durava pelo menos 2 anos. Durante esse período, ela deveria usar apenas roupas pretas e estaria proibida de participar de eventos sociais. Se ela não cumprisse essas regras, poderia ser socialmente ostracizada. E se ela decidisse se casar novamente antes do período de 2 anos? Isso era considerado um escândalo total. Por mais estranho que possa parecer, essa regra foi levada muito sério na época. A etiqueta do cuspe.
Acredite ou não, cuspir em público era uma prática comum e aceitável no século XIX, especialmente entre os homens. Era considerado um sinal de virilidade e era aceito em praticamente todos os lugares, desde as ruas até locais mais refinados, como teatros e restaurantes. Na verdade, muitos lugares tinham cuspidores projetados especificamente para essa finalidade. No entanto, cuspir ao vento ou na direção de uma mulher era considerado um extremo mau gosto. Então, da próxima vez que você achar que as normas de etiqueta de hoje são estranhas, lembre-se de que poderia ser pior, muito pior. E assim concluímos nosso passeio pelas regras de etiqueta mais absurdas, estranhas e bizarras das décadas passadas. Agora você pode respirar aliviado. Conhece alguma regra absurda? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.